Show de bola! Mais um vídeo aqui no 3 na tela e mais polêmicas do futebol. Afinal de contas, quem é o campeão brasileiro de 1987? Bom, gente, vamos aproveitar que o assunto é futebol. Antes de todas as partidas de futebol, tem lá um minutinho de silêncio, né? Eu vou dar aqui 10 segundinhos de silêncio para você se inscrever, curtir, dar aquele like maroto gostoso, também notificações, compartilhar e tudo isso que você sabe que tem que fazer. Vamos lá? Bola rolando! Quem foi o campeão de 1987 no Brasileirão? Bom, seguinte, vamos lá. O que aconteceu que até hoje a pergunta que não se cala? Quem foi o campeão brasileiro de 1987? Pois bem, vamos entender um pouco essa história. Essa história foi o seguinte: na época, a CBF chegou para os clubes e falou: olha, não vou fazer campeonato esse ano, estou sem money, não tem dinheiro nenhum. O que os clubes fizeram? Os clubes, então, eles tiveram uma reunião e eles falaram: beleza, vamos tentar achar alguma saída, né? E aí acabou criando o tal famoso Clube dos 13, que eram compostos pelos 4 do Rio de Janeiro, os mais famosos, né? Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo, os 4 de São Paulo, né? O Corinthians, Palmeiras, Santos e o São Paulo, os 2 do Sul, Grêmio e Internacional, os 2 de Minas, Atlético Mineiro e também o Cruzeiro, e o Bahia entrou nessa história, formando assim o famoso Clube dos 13, que na época então se juntaram para fazer a competição, já que a CBF havia comunicado aos clubes que não teria dinheiro e que não faria competição nenhuma. E por que esses 13? Bom, porque na época eram os 13 melhores times do país. Era só você pegar o ranking da época, o ranking da CBF, os 13 melhores são justamente esses. Os 4 do Rio, os 4 também de São Paulo, os 2 de Minas, os 2 do Rio Grande do Sul, mais o Bahia. E o que acabou acontecendo? Então eles criaram o brasileiro, né? E deram um nome de Copa União. Beleza, show de bola. Aí a gente precisa parar aqui e entender o que foi em 1986. Que nem, por exemplo, você teria então um brasileiro ali com esses 13, né? Só que se a gente olhasse para 86, qual era o critério técnico então para sair de 86 e ir para 87? Já que você tinha, por exemplo, o América do Rio, né, e o Guarani, que foram semifinalistas de 1986. Ou seja, nada mais justo do que esses 2 times, por exemplo, disputarem qualquer competição de 87, qualquer competição de âmbito nacional. É assim, por exemplo, hoje, você termina lá o Campeonato Brasileiro entre os primeiros, você vai para a Libertadores e por aí vai, só um exemplo. Parênteses aqui. E o esporte, já que a polêmica é esporte e Flamengo? Pois bem, em 1986, o esporte não ficou nem entre os 16 melhores. Deveria ter caído. Só não caiu porque a CBF falou: não tenho dinheiro para nada. Loucura, né? Aí é o seguinte então, vamos lá. Tivemos então essa Copa União em 1987, com todos esses 13, né? Os 13 melhores do ranking lá que se uniram e criaram o clube, né? dos 13, que depois acabou também se desmanchando ao longo do tempo. Só que a Copa União, o Campeonato Brasileiro de 1987, foram disputados entre 16 clubes. Ou seja, se tivesse um critério técnico, deveria ter o América, deveria ter o Guarani, que foram semifinalistas, ficaram entre os 4 melhores do ano anterior. Mas não, as outras 3 vagas foram compostas por clubes convidados. Então, o grupo dos 13 convidaram Coritiba, Goiás e Santa Cruz. Moral da história: a Copa União termina,
a finalíssima entre Flamengo e Internacional, Flamengo campeão. Pois bem, depois de tudo isso, a competição foi um enorme sucesso. Competição realizada, idealizada pelos clubes, o grupo dos 13, com mais esses 3 convidados, Coritiba, Goiás e Santa Cruz. A CBF, então, viu o sucesso que foi na audiência. Nós tivemos, só para você ter uma noção, uma média de público de 40 mil torcedores. Uma média europeia. A CBF, então... Outro parênteses, né? Hoje a gente sabe como que é a CBF. Só a gente pegar, por exemplo, o histórico recente dos ex-presidentes. Na época não era diferente não, viu? O que a CBF fez? Opa, quero surfar nessa onda também. A CBF viu que era foi um sucesso enorme e quis então criar mais competições. A CBF então viu o sucesso que foi e deu o nome de Módulo Verde para essa Copa União, já com o Flamengo campeão e tudo, e criou outros módulos com os outros times. Mas você não tinha dinheiro, CBF? Aí é o seguinte, pois bem, toda a polêmica. No módulo amarelo, Sport campeão. Pausa. Essa é uma história também que muita gente, quando vai falar dessa polêmica, esquece, né? O Sport, ele foi campeão. E por que foi campeão? A final do módulo amarelo, ela foi entre Sport e o Guarani. O Guarani, que também havia sido, em 1986, ficado entre os 4 melhores e tudo mais, né? Era um belíssimo momento ali do Guarani. E aí é o seguinte, por que eu fiz o Sport foi campeão? A decisão da final do módulo amarelo, final Sport e Guarani, né? E aí, o que acontece? Final nos pênaltis. Depois de 11 pênaltis para cada lado, tudo igual, os clubes, no jogo mesmo, o Sport lá e o time do Guarani, eles decidiram, foi 11 pênaltis para cá, 11 para lá, 300 mil batedor para cá e não sei o que para lá, já começamos a disputa de pênalti em fevereiro, já é novembro, quer saber? Os dois são campeões. Pois bem, e os dois ficaram como campeões. A CBF, portanto, determinou, a CBF que não tinha dinheiro, não sei o que, a CBF determinou então que teria o cruzamento para fazer essas semifinais do cruzamento do módulo verde, que a CBF deu esse nome, a tal Copa União com o Flamengo campeão, e cruzar o módulo verde com o módulo amarelo. Então a gente teria para a CBF pegar os 2 melhores daqui e os 2 de lá e fazer aí semifinais com final. Portanto, então era para a gente ter Inter, Flamengo e Sport e Guarani. Parênteses para essa história. O Clube dos 13, eles ficaram indignados. Não, como assim, CBF? Primeiro isso, depois aquilo, tá de sacanagem, né? Então, o Clube dos 13 se reuniram, né, com seus representantes, ali também os presidentes, né, os dirigentes dos clubes, e ficou então entre eles um acordo verbal que, isso é sacanagem, né? A gente fez tudo, tal, tecnicamente uma competição, afinal de contas era o Flamengo do Zico, olha que competição que nós fizemos, olha a média de público, olha a mídia, a repercussão, agora tem que cruzar lá com times que a CBF, módulo amarelo, módulo verde, não vamos enfrentar ninguém, a competição já foi feita. Esse foi o acordo entre o Clube dos 13. Porém, a CBF se reuniu com o Eurico Miranda. Eurico Miranda, aquele que ficou famosão lá, presidente do Vasco, né, o ditador vascaíno. O Eurico Miranda, na época, era o presidente do Clube dos 13. O Eurico Miranda teve uma reunião com a CBF acabou pressionando tanto ele que ele cedeu à pressão da CBF e falou, beleza, os times lá, no caso o Flamengo Internacional, eles vão fazer esse cruzamento aí com o módulo amarelo, beleza. Mesmo ele estando apalavrado com todos os clubes, os tais 13, né? Ele foi lá e fez outra coisa. Depois até falou para esses dirigentes do clube, não, eu fiz isso, mas ninguém vai, não sei o quê. Então dá para entender a várzea que foi essa questão de 87? Bom, moral da história, o que aconteceu? Nunca houve esse cruzamento desse módulo verde com esse módulo amarelo. Flamengo e Inter nunca enfrentaram Sport, Guarani e tudo mais, né? O que aconteceu na época, então, revoltadinha, a CBF então colocou lá o Sport e o Guarani. O Sport
aí como campeão de 1987. Tanto é que no ano seguinte, os representantes brasileiros da Libertadores foram Guarani e Sport, e não Flamengo e Inter, porque a CBF que determinava. Moral da história, podemos chegar aqui em algumas conclusões. A primeira delas, com certeza o campeão brasileiro de 1987 é um rubro-negro. Segunda coisa, deu para entender, né? Acho que ficou claro a várzea que foi esse ano. Afinal de contas, a CBF é uma várzea até hoje. Imagina naquela época, né? Aí é o seguinte, para mídia, quem foi campeão? Flamengo. Os jogadores daquela época falam isso. Para a CBF, o Sport. Tanto é que mandou o Sport e o Guarani para disputarem a Libertadores. A CBF até hoje faz esse joguinho também, né? Então é por isso que fica nessa polêmica. Mas deu para entender que a história ela é extremamente confusa, mostra a várzea que era naquela época, é até hoje, né? Um pouquinho menos com certas coisas, mas mostra todo, nossa, uma história totalmente, né? Primeiro que o Sport e o Guarani ficam lá nos pênaltis, ninguém ganha e eles decidem, não, terminou empatado aqui. Uma coisa totalmente... Depois a CBF que não queria, não, agora vamos fazer o cruzamento. Como assim? Já combinei aqui, você falou que lá atrás... Enfim, então é uma história totalmente confusa e tirem as suas conclusões. Não tem nenhum campeão, é o Flamengo, é o Sport, os dois. Dá para entender de fato que a história é bem confusa e para quem gosta de futebol, das coisas certas, meu Deus, hein? Gente, mais um vídeo aqui. Faz tudo o que tem que fazer, hein? Compartilhar isso e aquilo. E qual é a próxima polêmica que vocês querem? Deixa aqui que eu conto pra vocês. Fim de jogo!